E aí, people, zipada do Me Salva, tudo tranquilo, tudo jóia, tudo maravilhoso. É aula de geografia, temos aí o módulo Rio Grande do Sul, trabalhando com a geografia desse estado, para quem vai fazer aquelas provas de vestibular no território gaúcho. E ainda tem vários, a Federal do Rio Grande do Sul ainda trabalha com vestibular, cara, e trabalha bastante com geografia do Rio Grande do Sul. Nessa aula, vamos trabalhar com clima do Rio Grande do Sul, que é uma barbada. Cara, talvez um dos troços mais emblemáticos do estado gaúcho seja a questão climática, né? O seu clima famoso, clima subtropical, que também pode ser chamado de clima mesotérmico úmido. Nada impede. A terminologia mais comum de tu encontrar em prova, subtropical, tá? Mas nada impede tu encontrar ali, né? Os caras quiserem, os caras querendo, bugando, os caras querendo dar uma complicadinha na questão, usar o termo mesotérmico úmido. Já vou explicar o que significa isso. Saca só. Qual é a característica mais típica de um clima subtropical? Chuchuzinho, não esquece. 4 estações, né? Isso aqui é o que marca um clima subtropical. Tem um verão quente, tem um inverno frio, outono e primavera, não consigo fazer com os dedos, mas um clima mais ameno, e isso é característica. E aí tu vai entender, olha só, deixa aqui, ó, 4 estações bem definidas: verões quentes, invernos frios, outono e inverno com clima mais ameno. Temperaturas entre 15 e 18 graus Celsius. Ah, tu vê que se for pegar o restante dos climas brasileiros, dá uma queda significativa, tá? E chuvoso o ano inteiro, tá? Chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Só para tu ter uma ideia, voltando aqui à temperatura, olha só. As mínimas temperaturas, elas estão em torno, vou colocar aqui, ó, temperatura mínima que tu tem, tá? Ela fica em torno de mais ou menos 6 graus negativos, certo? Tranquilo, no inverno, auge do inverno, principalmente se tu pegar as regiões de maior altitude, e a temperatura máxima, tá? Tá em torno de mais ou menos uns 35 graus Celsius positivos. Tu te ligou no que varia a temperatura aqui no Rio Grande do Sul? Cara, entre o inverno e o verão, Chuchuzinho, ó, tu pega um inverno lascado no Rio Grande do Sul e pega um verão também lascado, tu vai ter uma grande. O quê? Como é que a gente chama essa diferença de temperatura? Ah, eu sei que tu sabe. Ah, perfeito, queridão. Amplitude térmica, tá? Quanto maior a variação da temperatura, fiz besteira, tá? Quanto maior a variação da temperatura, a diferença de temperatura, maior a amplitude térmica. O Rio Grande do Sul, por ter um clima subtropical, apresenta uma grande amplitude térmica, beleza? Fechou? Tá, então vamos lá. Grande amplitude térmica, elevada amplitude térmica, posso até colocar aqui, ó, anual, né? Ao longo do ano essa variação, inverno, verão, beleza? Voltando aqui às chuvas. Chuvas, chuvoso o ano todo, chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Vou te dar a barbadinha aqui. Tu tem uma média pluviométrica em torno de mais ou menos 1.400 milímetros ao ano. Tá? A gente vai voltar a falar das chuvas aqui daqui a pouquinho. Mas eu quero que tu te ligue o seguinte: por que a gente pode falar que o clima aqui é mesotérmico úmido? Mesotérmico, porque o que é meso? Tu já ouviu aquela expressão mais ou menos, né? Tu já fala isso, né? Por exemplo, assim, ó, ô meu, sei lá, eu ia usar um exemplo, mas eu acho que vai dar problema, então eu vou ficar quieto, tá? Mas meso é de intermediário, de metade, meio a meio e tal. Não é tão quente, o clima aqui no Rio Grande do Sul não é tão quente quanto os climas da região norte do Brasil, da região norte e nordeste do Brasil, e nem tão frio quanto das regiões polares. Um clima subtropical é um clima intermediário entre os climas da região equatorial e das regiões polares, beleza? Mesotérmico. Úmido, elevada taxa de pluviosidade e durante todo o ano, ok? Cara, e aí o que acontece? Beleza, mesotérmico úmido, entendeu? Show?
Olha aqui, fiz uma pizza do Rio Grande do Sul, né? Uma pizza nas nossas aulas são recorrentes e são as coisas mais lindas. Eu adoro o mapa, tá? Cara, olha só para esse mapa aqui. Primeira coisa, se tu assistiu a aula anterior desse módulo, tu tá ligado que nessa parte norte do Rio Grande do Sul, nós temos aí um planalto, planalto arenito basáltico ou planalto meridional. Nessa partezinha aqui nós temos o planalto sul rio-grandense, né? E qual é que é a ideia? Aqui na parte nordeste do Rio Grande do Sul, nós temos as maiores altitudes do estado, beleza? Foi? E aí, diante disso, diante dessas maiores altitudes, no que diz respeito ao clima, tu tá ligado que quanto maior a altitude, isso aqui é igual a menores temperaturas. Ela não é. Quanto maior a altitude, quanto mais alto tu tá, menor a temperatura. Beleza? Por isso que é nessa região de maiores altitudes do Planalto Arenito Basáltico, Planalto Meridional, que tu tem a ocorrência de neve, ocasionalmente, né? Geadas, praticamente todo inverno tem geadas. Os verões nessas regiões aqui são mais a menos. Cara, tu já deve ter ouvido falar de Gramado, na Serra Gaúcha, uma cidade turística muito conhecida no Brasil. Vem gente de todo o Brasil para Gramado, né? Para ver o frio, sentir o frio. Não sei qual é a graça. Modéstia, em minha opinião, não entendo qual é a graça de ver frio, né? Mas enfim, os caras vêm pra cá pra ver neve, ver o frio, sentir o frio, usar um monte de roupa, tomar banho frio, sentir o pinto encolher na água gelada. Cara, não sei qual é a graça, mas enfim. Então, neve, geada, verões a menos, tu vai encontrar nas maiores altitudes, beleza? Temos aqui, nessa região, cidades como Bom Jesus, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, que estão entre algumas das cidades mais frias do Brasil, certo? Tranquilo? Bom, opa, perdão. E aí, me enrosquei aqui no fio. Do outro lado, aqui tu tá ligado ao Oceano Atlântico, na parte oeste do Rio Grande do Sul, nós temos uma região que eu pintei aqui de amarela, que possui uma grande amplitude térmica anual. Por quê? A variação da amplitude da temperatura ao longo do ano, ela tende a ser maior nessa parte. Cara, olha só, eu disse que a gente tem no clima subtropical uma grande amplitude térmica anual. Isso mantém. Mas entre a parte leste do estado e a parte oeste do estado, essa partezinha aqui tem uma amplitude ainda maior em relação ao litoral. Por quê? O litoral possui oceano. Tô falando besteira, né? Sendo redundante, mas enfim. No litoral tu tem o oceano. E o oceano é um regulador térmico. Ele não permite que a temperatura aqui nas regiões costeiras suba tanto, nem baixe tanto. Ela é mais estável, beleza? Agora, na parte oeste, nós temos os efeitos da chamada continentalidade. Ou seja, a distância de grandes corpos d'água, oceanos, grandes lagos e tal, vai fazer com que a temperatura oscile mais durante o ano, beleza? Então aqui nessa região, grande amplitude térmica anual. Cara, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha só, muito frio aqui, né? Devido à altitude. Nessa região aqui, grande amplitude térmica em função da continentalidade. Nós temos aqui no meio do Rio Grande do Sul uma forma de relevo. Tu viu a aula de antes, tu sabe que forma de relevo é essa aqui? Cara, se tu não viu a aula de antes, para esse vídeo e vou dar uma olhadinha nela. Sobre relevo e geologia do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Eu te espero. Vai. Voltou? Beleza. Agora eu vou te perguntar. Que forma de relevo tu tem aqui no meio do Rio Grande do Sul? E ai, que orgulho do professor, queridão, chuchuzinho. Depressão central. Se é uma depressão, tu tá ligado, né? Tu tem maiores altitudes aqui, na parte sul. Maiores altitudes ainda na parte norte. Planalto sul-rio-grandense. Planalto arenito basáltico, né? Aqui. E no meio tu tem uma depressão. Cara, nessa depressão tu tem cidades com uma temperatura muito elevada. As cidades da depressão central possuem a maior temperatura média do estado. Por quê? Cara, porque tu não tem circulação de ventos, ou a circulação de ventos aqui é muito pequena. Claro, ela tá no meio de um buracão, ou meu, tem a parte mais elevada aqui. Aí tu desce e tem a depressão central. No meio de dois planaltos. O vento aqui na região, cara, circula em menor intensidade. E aí, consequentemente, a temperatura é mais alta. Temperatura
média é... Como é que eu vou colocar elevada aqui? Não tem espaço para escrever, né? Temperatura média, vou colocar aqui embaixo, ó. Elevada. Por quê? Porque tem porque a circulação de ventos aqui ela é muito baixa. Certinho? Beleza? Vamos fechar nossa parte aqui de clima do Rio Grande do Sul com este belo climatograma, tá? Onde nós temos os seguintes elementos aparecendo. Olha só. Lembrando, as barrinhas azuis aqui indicam a pluviosidade, linha vermelha indica a temperatura. Cara, tudo que nós falamos até agora está aqui nesse climograma. Te pergunto, é chuvoso? Sim, olha aqui as barrinhas altas. O ano todo, tem algum mês que não choveu? Todos os meses tem uma média pluviométrica relativamente alta. Os menores aqui com mais de 50 milímetros de chuva no mês. Por exemplo, aqui agosto, janeiro, fevereiro, março, abril, agosto, né? Eu tenho que fazer na cabeça os meses, senão eu não sei decor. É feio isso, né? Ai, que decadência. Mas enfim, abril, agosto, meses com menor pluviosidade. Mas não é seco. Ou seja, tu não tem uma estação seca no clima subtropical. Por isso a gente usa o termo úmido. Chove bem o ano inteiro. Olha a temperatura. No verão, quente, inverno, frio. O que tu percebeu? Grande amplitude térmica anual, representada por essa curva da temperatura. Toda vez que tu encontrar um climograma, e nesse climograma tem um climograma de um tipo climático brasileiro, tem essa curva bem pronunciada entre o verão quente e o inverno frio, cara, é clima subtropical. Tá falando da região sul do Brasil, tá falando ou do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou até do sul do Paraná. É esse clima aqui. Fechou? Para fechar nossa aula, pluviosidades. Vamos lá, questão das chuvas. Aqui algumas questões importantíssimas que tu não pode esquecer, tá? E nem nós falamos, é um clima muito chuvoso, clima subtropical tem alta pluviosidade, vou colocar aqui, ó, sem estação seca, tá? Chove bem o ano inteiro. Nós vimos antes ali que a média pluviométrica está em torno de 1.400 milímetros ao ano. Tá uma delícia, certo? E aqui eu coloquei para vocês mais ou menos a média, olha só. 2.000, 1.500, 1.800, 1.700, 1.600, ela vai diminuindo em direção ao sudoeste. A maior média pluviométrica do Rio Grande do Sul se encontra na parte norte do estado. Por que na parte norte? Chuchuzinho, porque é aqui que tu tem o choque entre duas massas de ar muito atuantes sobre esse estado. Quais são elas? Saca só, é a massa... eu vou colocar vou fazer colorido. É a massa polar antártica e a massa tropical atlântica. Por que eu coloquei colorido? Por que eu, do nada, me deu esse chablau na cabeça? Eu fiz o quê? Massa polar em azul, massa tropical atlântica. Porque uma é fria e a outra é quente. Ai, ai, ai. E se uma é fria e a outra é quente, elas se encontram e elas colidem, qual é a ideia? Cara, do choque de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, tu tem as chamadas chuvas frontais. E a principal área de contato entre o ar quente, olha só, massa tropical atlântico. Cara, ela vem daqui, ó. Vem da região tropical, vem do Atlântico, então ela vem de Nordeste. Com a massa polar, as duas estão vindo aqui, estão fazendo o quê? Estão se encontrando. A área mais comum, né, de contato entre essas duas massas de ar vai ser exatamente aonde? Na parte norte do Rio Grande do Sul. Então, chuvas frontais muito intensas e, portanto, maior média pluviométrica do estado. Tá? Essas chuvas frontais, elas são mais comuns no outono e, sobretudo, no inverno. Quando a massa polar se avizinha do Rio Grande do Sul, já sabe o que? É frio e chuva. Né? Chuvas frontais, tempestades às vezes muito fortes, onde pode ter a ocorrência de granizo e até mesmo, chuchuzinho, tornados. Quando o gradiente de temperatura, quando a diferença de temperatura entre a massa de ar frio e a massa de ar quente é muito grande, tu pode ter sim um tornado acontecendo. É comum tu registrar tornados aonde? Sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Uruguai é comum, onde as massas de ar estão colidindo. Fechou?
colisão de massa de ar, né? Aquela coisa toda lá, massa polar, massa tropical atlântica, colidindo pode gerar granizo e tornados, certo? Claro, chuvas não ocorrem, as chuvas frontais são mais comuns no outono e no inverno. Mas eu falei para vocês, a gente viu antes, que tu tens chuvas durante todo o ano. Mas que tipo de chuva a gente tem no verão? Quando está quente, a massa polar já não tem mais atuação. Que tipo de chuva que a gente tem? Nós temos a chamada chuva convectiva. É aquela chuva, né, que nós vamos chamar aqui vamos chamar também de chuva de verão. Tá? Nas provas até aparece de vez em quando assim, ó, chuva de verão. É aquela chuva convectiva. Ela é gerada pela grande evaporação d'água na estação mais quente. E aí essa água se acumula na atmosfera, chega uma hora que ela tem a saturação atmosférica e ela vai precipitar. Chuva convectiva, que acontece em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Sobretudo aonde? Na região mais costeira, em função de uma dinâmica que é provocada pela presença do Oceano Atlântico, certo? Olha só, só que aí tem um detalhe importante. Temos o El Niño e Laninha, fenômenos internacionais, né, que ocorrem no mundo, alteram o clima mundial. E no Rio Grande do Sul, o El Niño e a Laninha também provocam alterações climáticas significativas. O El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, gera mais chuvas, digamos assim, no Rio Grande do Sul. Então, quando tu tem um ano de El Niño, cara, precipita em grande quantidade no estado. Tanto que nós tivemos recentemente lá na região sudeste uma crise hídrica, né? Vocês vão lembrar ali nos anos de 2013, 2014, bem dizer 2015, uma crise hídrica na região sudeste. A origem dela, um elemento natural que vai aparecer ali é realmente a presença do El Niño, né, que na região sudeste provoca uma diminuição das chuvas. Só que no Rio Grande do Sul, cara, chuva em grande quantidade. Tá aqui a explicação, né? Tu vai ter chuvas passando com maior intensidade, ocorrendo em maior intensidade, perdão. Em anos de Laninha, que é um resfriamento anormal do Oceano Pacífico, tu tem no Rio Grande do Sul menos chuvas. Tem um período de estiagem mais prolongado. Fechou? Tranquilo? Bom, vamos ver aqui. Então vamos terminar aqui a nossa aula só com uma questão mais pontual, que são os ventos que nós temos aí no Rio Grande do Sul. Pode parecer besteira, mas de vez em quando tu encontra até numa prova aí. Temos 3 ventos importantes: minuano, o nordestão e o carpinteiro da costa. Minuano, talvez o mais famoso, ele é um vento de sul-sudeste. Ele está vindo aqui, ó, o minuano, vou colocar ele em azul, é um vento que vem daqui, ó. Esse é o minuano, tá? Se ele está vindo do sul, ele corresponde a um vento frio ou quente? Perfeito, Chuchu. Ele é um frio, ele é um vento frio. Frio e úmido ou frio e seco? Se o ar é frio, ele tende a ser seco ou úmido? Show, seco. Por que seco? Querido, porque se tu tem uma baixa temperatura do ar, evapora menos água. E se tem menos água evaporando, ele passa a ser seco, tá? E ele tem uma origem polar, tá? Esse é o minuano. Até no Rio Grande do Sul, até um tempo atrás, tinha um refrigerante de limão que era o minuano. Cara, que era tipo, fazendo marketing, né? Enfim, para Coca-Cola, mas tem o Sprite, né? Tem a soda limonada e tal. E no Rio Grande do Sul tu tinha um refrigerante local que era o minuano. Sempre frio, gelado, né? Aquela coisa toda da refrescância e pá, tá? Nordestão, vamos colocar aqui o Nordestão. Nordestão, tu já entendeu qual é a direção que ele corre, né? Ele vem de nordeste, ou seja, vou colocar aqui, ó, Nordestão, Nordeste. Tu reparou? Azulzinho, origem polar, minuano, normalmente associado à massa polar. Nordestão, associado a quem? Massa tropical atlântica. Fechou? Ele é o quê? Cara, obviamente ele é quente. Se ele é quente, ele também vai ser úmido, tá? Muito mais atuante no verão. Então o nordestão tem maior atuação no verão. Claro, é quando a massa tropical atlântica está mais pronunciada. O minuano, mais atuante quando? No inverno, quando a massa polar é mais pronunciada. E o famoso carpinteiro da costa, vou colocar aqui em lilás, ele vem de sudeste, é esse aqui, tá? E também é um vento frio.
tem origem polar, também é seco, né? E ele vai então ser aquele vento que vem do litoral, traz o ar frio do oceano em direção ao continente. Fechou? Amados, belo perfil climatológico do Rio Grande do Sul, hein? Que aula full. Eu curti. E tu, gostou? Qualquer coisa, pergunta aí, manda uma pergunta aí pro Me Salva que a gente te responde. Grande abraço, um beijo na bunda e até lá.